Eu acredito que seja um momento histórico negativo para nós mulheres, né? Porque a postura da presidente, eu sempre costumo dizer que nós mulheres podemos ser firmes sem perder a nossa sensibilidade. E não foi bem o caso da nossa presidente. Ela agiu com posturas não tão femininas, no sentido da questão de gênero, que é o olhar feminino das mulheres que faz a diferença na política. E nós percebemos que a presidente Dilma, ela não teve esse comportamento, né, de ouvir a população, de conversar, de dialogar. Então, as posturas dela acabaram que não nos representaram devidamente como uma mulher, né? E para nós, ter a primeira mulher presidente do país, quer dizer, foi um avanço histórico, sem dúvida, não temos a melhor dúvida. Mas no momento em que ela criou uma expectativa em todas nós mulheres, para que nós pudéssemos ter a primeira mulher e começar a ter uma participação política mais presente das mulheres brasileiras, foi uma decepção, né? No momento em que ela não soube comandar o país, teve problemas de gestão, problemas de articulação, toda essa questão, porque a transformação social se faz pela política, e no momento em que ela não consegue assumir o comando, terceirizou em alguns momentos a presidência da República, tanto para o vice-presidente, como também se permitiu ser usada pelo ex-presidente Lula no momento em que ela, para manobra, para fugir de uma situação jurídica, vai para tentar nomeá-lo para um cargo de ministro, para dar para ele a condição de não poder sofrer algumas punições jurídicas, obstrução de justiça, né, falando a linguagem mais técnica. Então, para nós, isso eu acho que cria um precedente histórico muito negativo, né? Então, a gente costuma até às vezes ouvir, puxa, será que as mulheres têm condições no executivo de desempenhar um bom papel? Tem, não é o caso dela, não nos representa, né? Não é um papel que conseguiu ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa postura que nos estimulasse. Então, lamentavelmente, a nossa história fica interrompida com um ato extremamente negativo para nós mulheres enquanto políticas. Eu acho que para nós, historicamente, uma mulher que alcançou legitimamente pelo Estado Democrático de Direito, na medida que ela foi eleita pela população, foi eleita pelo voto popular, ela não se consolidou dentro dessa função. E eu temo que isso cria um precedente muito negativo para nós mulheres, né? A nossa história tem uma interrupção no sentido de uma vitória feminina. Então, me preocupa muito como é que nós seremos vistas daqui para frente num cargo de executivo, né? A nossa imagem no exterior, nós temos presidentes do mundo todo, que tem a própria agora candidata dos Estados Unidos, né, a Hillary Clinton. Você vê as posturas dessas mulheres que estão no exterior, a da Alemanha, né, quer dizer, tem uma postura, a do Chile. Então, são mulheres, não foi o caso da Argentina, né, por exemplo, que teve uma postura também semelhante em alguns momentos à postura da presidente Dilma, quer dizer, não deixou um lastro positivo, não deixou uma história que merece, vamos dizer assim, comemoração enquanto mulheres. Então, para nós, eu acho que cria uma mancha na história da ascensão das mulheres a cargos importantes de poder. O empoderamento nosso das mulheres fica extremamente abalado com mais essa ação que faz com que a presidenta, com tudo que está acontecendo, com certeza ficará afastada, e com isso nós vamos perder esse pedaço da história do Brasil. Eu vejo assim, na verdade, eu vejo o PMDB assumir como um mal necessário, porque na verdade nós vamos combinar que a cumplicidade do PMDB existiu durante todo o tempo. Desde o tempo do mensalão, o PMDB, o vice-presidente Michel Temer, sabia de tudo o que estava acontecendo e se candidatou novamente a vice-presidente. Então não podemos esquecer que eles foram cúmplices, entre aspas, de todo esse processo que está acontecendo. Eles assistiram ocupando cargos, né? Então sim, foram aqueles parceiros de primeira hora. Só que nesse momento nós estamos precisando do vice-presidente para que nós possamos reconstruir a história democrática do Brasil, né? Nós precisamos passar limpo o Brasil. Nós estamos com um enfraquecimento muito claro das instituições democráticas brasileiras, tanto do executivo, do legislativo desmoralizado, executivo desmoralizado.
e o jurídico balançado, né? Então, com isso, por exemplo, agora nós estamos percebendo que o judiciário ficou forte, por quê? Porque o executivo e o legislativo enfraqueceram. Então, mas pelo menos houve uma reação da justiça, o que dá ao brasileiro um pouco mais de esperança, né? Então, o PSDB, acredito que eu agora, dentro desse novo governo, ele tem que fazer a parte dele de brasileiro, né? Então, não pode se ausentar de participar desse processo político de uma forma mais ativa, no sentido de cobrar quais são as propostas do novo governo, como é que vão caminhar, como é que vai caminhar a economia do Brasil, que país que nós queremos para o futuro, como é que nós vamos preparar esse Brasil para uma nova eleição sem prejuízo do processo democrático. O papel do PSDB deve ser um papel de fiscalizador o tempo inteiro, né? Particularmente, eu acho que o PSDB não deveria assumir cargos no governo. Eu particularmente acho que não deveria. O que não quer dizer que ele não vá dar uma grande contribuição, porque nós temos grandes brasileiros no PSDB que têm cabeças pensantes importantes, tanto na parte da economia como na parte política, com credibilidade para ajudar o país a se reerguer. Mas, dentro desse processo, outro dia eu li um comentário que foi interessante, quer dizer, se o PSDB não entrar, é como se uma criança que toca a campainha e foge na hora que abre a porta. Então, quer dizer, o Brasil precisa do PSDB mas juntos, apresentando propostas que, para participar desse governo, ele faça minimamente exigências no sentido de participar com propostas que possam realmente fazer com que o Brasil possa crescer, possa ser visto e possa existir novamente investimento, aportar recursos no país desacreditado pelos brasileiros e pelos países do mundo inteiro.